Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, na União Rádio e TV, programa Educação e Educadores, com Clodoaldo Reis Azarias. A união faz a diferença. Olá, tudo bem? Muito bom dia para você. Programa Educação e Educadores chegando mais uma vez aqui na União Web TV. Sou Clodoaldo Reis Azarias, sou pastor, pedagogo e professor da rede municipal e nós estamos começando mais um programa no dia de hoje. O programa de hoje mais do que especial. Especial porque nós teremos uma palestra. Trouxe aqui para estar palestrando conosco o doutor, professor doutor Geraldo Peçanha de Almeida. Ele tem muitos títulos, atua na educação, não na educação brasileira, ele atua na educação mundial, ele vai falar durante a palestra dele, você vai ouvir, assistir aí, ele vai falar as suas funções, as suas formações, e um homem que tem todas essas qualificações, esses títulos, atuando, sabe aonde? Na educação infantil. Isso mesmo, ele é professor da educação infantil, palestrante mundial, ele ocupa nos Estados Unidos, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, uma cadeira que era de Paulo Freire, Ele assumiu essa cadeira depois do passamento do Paulo Freire, foi indicado pelos pares, pelos professores, os doutores, enfim, você vai acompanhar a palestra dele, ele fala bastante sobre a sua experiência, sobre a sua ação e a sua atuação na educação no Brasil e sempre enfatizando a partir da educação infantil e no CMEIs, aí como professor da educação infantil. Um homem, no meio das professoras, na creche, viveu as experiências, os preconceitos, enfim. Geraldo Peçanha de Almeida será o palestrante. Eu conversei com a diretora, com a secretária, na verdade, com a secretária Municipal de Educação, a Justina, pedindo a permissão, a autorização para estar colocando a palestra dele, porque ele palestrou aqui na quinta semana pedagógica de Foz do Iguaçu. Então, com a semana, bastante palestras, bastante ensinos, uma palestra mais inspiradora do que a outra, mais esclarecedora do que a outra, todos foram muito bons. Eu escolhi a palestra do doutor Geraldo Peçanha pelo fato dele ser homem, que atua na educação infantil, nos CMEIs, nas creches, como também atuo nessa área. Eu me senti representado na palestra aí do professor doutor Geraldo Peçanha de Almeida. Eu não vou fazer muitas apresentações, porque ele próprio vai falar do seu trabalho durante a palestra. Vale a pena você ficar ligado, você ficar atento, vale a pena você perseverar durante toda a programação. São muitas informações importantes para o educador, professor, para os diretores, para os coordenadores, para os secretários, para os alunos e para os pais dos alunos. Ou seja, é uma palestra que todos deveriam participar e nós estamos disponibilizando aqui na União Web TV, no programa Educação e Educadores, que está aqui todos os sábados, das 11 ao meio-dia, por esse professor que quer contribuir com a educação, com a formação, com o crescimento das pessoas, beleza? Mas antes de eu chamar o professor, o doutor Geraldo Peçanha de Almeida, quero falar sobre a Faculdade Unina. Faculdade Unina, Polo, Foz do Iguaçu, Nós fazemos parte aí da parceria, eu sou o gestor responsável pelo CRA Centro Educacional, que temos os parceiros e a Faculdade Unina, nossa parceira, para cursos de graduação e pós-graduação. Entre em contato conosco no telefone 99951-9197, 99951-9197, o nosso e-mail cracentroeducacional@gmail.com e você vai estar tendo as informações necessárias. Durante a semana, 30, 27, 1004, falar ali na escola Girassol, que é o nosso polo, falar com a Juliana, falar com a Michelle, falar com a Karen, falar com as meninas ali, e você vai ser bem atendido. Tanto na escola Girassol, que está começando as aulas, no ensino infantil, e fundamental, e também
para formação aí de graduação e pós-graduação. Beleza? Dado o recado, então, vamos chamar ele, o nosso amigo no sentido do trabalho, né? O doutor Geraldo Peçanha. Seja bem-vindo. Use os espaços aqui da União Web TV. Um mundo de lucidez. Todos os alunos têm a chance de descobrir essa lucidez, essa verdade, essa delicadeza e essa beleza que habita no conhecimento. E por um acaso é você, educador, você, educadora, que traz essa lâmpada acesa de lucidez para colocar diante dos seus alunos. Se a vida dos teus alunos lá fora da escola é de família desestruturada, de fome, de abuso, de sofrimento ou de outras dificuldades, é seu papel mostrar dentro da sua sala de aula um espaço tão pequenininho, né, de 6 por 8, que a vida pode ser de verdade bem vivida e muito delicada. A sala de aula pode ser o grande espaço de construção da delicadeza. No jeito de eu falar com os meus alunos, nas histórias que eu conto para os meus alunos, numa jarra de limonada que eu faço para eles, num pedaço de bolo que eu os ofereço, numa história bonita que eu conto, ou simplesmente no meu olhar compassivo e amoroso que eu trago para dentro da sala de aula. A pedagogia da delicadeza é a pedagogia da humanização. Quando o meu humano, quando o meu compassivo, o meu delicado e amoroso é colocado a serviço de todos os alunos, para que eles possam ver em mim esse exemplo, essa imitação de alguém que também sofre, de alguém que também tem problema, de alguém que também tem uma história, mas de alguém que tem, sobretudo, uma grande atitude positiva diante da vida. Eu estou aberto a partir de agora para as perguntas de vocês, os questionamentos. Vocês, então, que estão me ajudando, vão repassando ali as observações que são feitas e eu estou à disposição. Me ouve, professor Geraldo? Perfeitamente. Eu estou aqui um pouco sem ar. Olha só, e aí eu não sei se é sem ar porque está passando mal ou se está impactado, né? Bom, muito bom, muito bom. Eu fiquei um tanto quanto emocionado, porque a gente fazia também cola de trigo e usava café de bugre aqui também. Ah, tem gente aí também que já passou por isso? Então eu não fui pobre sozinho, tinha outros pobres amigos aí também. Verdade, quando o senhor começou a falar. E é importante, né, Theo, a gente resgatar de onde a gente vem, né? Quais foram as mobilidades sociais e quais foram os movimentos que nós fizemos ao longo da nossa vida e por causa do que nós fizemos, né? Muitos educadores que estão conosco agora, nesse momento, eles passaram pelas mesmas histórias, né, que nós passamos, mas eles se esqueceram que isso foi graças à escola ou à educação ou ao movimento que a vida foi possibilitando, né? Pessoas que ajudaram, misericórdia recebida, né? Apoio, e tudo isso faz com que um educador se transforme em educador. Ele olhar para a própria história e perceber a mobilidade dele. E acho que é isso que eu quis muito falar com vocês nessa manhã. Eu acho que a sua fala trouxe, não só, eu acho que tem aí uma questão de identificação pela faixa etária que traz essa referência, o tempo histórico, né, essa geração do nosso período, das grandes dificuldades, de uma escola que às vezes não tinha a estrutura que se tem hoje. Sim. E de todo esse contexto que você coloca muito bem e da potência que no decorrer da profissão a gente vai entendendo esse papel, né, do professor. Isso mesmo. E que a gente também se forma no decorrer. A gente não sai do magistério, né, que eu procurei mostrar, né? Ou seja, há uma trajetória para você ser educador, né? Não é simplesmente sair da universidade e dizer assim, eu sou educador. Não, a gente está num processo de construção que não termina nunca, né? Nunca, 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 nunca. O tempo todo, essa descoberta é o que nos seduz na profissão, né? É o que nos seduz. E as dificuldades, eu acho que nos trazem também um entendimento da importância do nosso papel, porque muitas vezes a gente toma a decisão de permanecer numa unidade de ensino
porque você sabe a importância do seu papel naquela unidade, É isso naquela mesmo. comunidade. Sim, sim, sim. É ali o meu papel. Sim, eu estou vendo ali do lado uma moça chamada Justina, ela está com um sorriso largo desse tamanho. Aí eu me lembro que diz que os ricos riem à toa. A Justina é muito rica ou está feliz, Justina? Pode abrir o microfone. Bom dia, professor. Eu Bom sou totalmente. dia. Então, eu Nossa, aprendi que os ricos riem à toa. mas depois de uma fala dessa, a gente ri à toa. Mas, Ah! e assim, eu vou dizer para você que eu compartilho com o Theo que a sua fala inicial fez a gente viajar. Eu sou mais ou menos, acho que nós somos um pouquinho mais velhos, nós estamos aí da mesma época. E eu também morava no interior, né? Numa situação assim de sítio, e a gente fazia sacola de trigo. Eu nunca mais tinha visto ninguém falar isso. E essa frutinha de colar, gente, aquilo era encantador. Eu falei, nossa, eu não imaginei que no resto da minha vida fosse ouvir alguém falar disso ainda. É emocionante. Mas você sabe que são valores que a gente guarda, né, da nossa vida. E eu não tive o prazer de ter a educação infantil quando eu estudei. Eu comecei a ir para a escola com 7 anos, quase 8 já. Então, e ainda meu pai faleceu quando eu tinha 9, e eu parei um ano de estudar porque eu saí do sítio e fui morar na cidade. Olha a situação, né, que era antigamente. Mas por isso que eu digo que nunca é tarde para você continuar seus estudos, nunca é tarde para você seguir em frente, né? Porque hoje nós temos nossas crianças, a gente vê a importância de se trabalhar. Eu fiquei encantada com a sua fala, porque mostra toda a importância que tem o trabalho dos nossos professores, das nossas equipes da educação infantil, do ensino fundamental, da alfabetização, sabe? O quanto é importante você trabalhar cada fase, o quanto faz a diferença você trabalhar essa fase, sabe? Assim, eu só tenho que agradecer, assim, olha, eu que agradeço. Eu estava fora da sala, acompanhando pelo YouTube, junto com os demais quase 1.500 professores aí. Sim. E aí, lendo o chat, né, que elas escreviam. Acho que o Theo vai passar aí para você, mas é muito elogio e muita gente fazendo o que eu estou falando agora, relembrando e conseguindo, sabe, fazer uma retrospectiva do seu trabalho. Sim, eu fiquei emocionado de saber disso, né? Porque muito bom, muito bom. A minha amorosidade, né, na fala é justamente para que as pessoas também busquem a sua amorosidade dentro de si, né? Ou seja, nós, formadores, a gente tem um papel, formadores da humanização, né? Porque eu me considero um humanista mesmo, né? Não por acaso eu ocupo a cadeira de Paulo Freire lá em Nova York, né, na Academia Internacional, e não fui eu que escolhi, eu fui eleito para isso. Alguém, quer dizer, uma comissão reconheceu no meu trabalho essa semelhança e me deu esse privilégio. Mas eu acho que nós, humanistas, a gente tem esse papel, sabe, Justina, de tocar aquilo que nos toca, né? Ou seja, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E ontem eu trabalhava aqui no interior do Paraná, em Telêmaco Borba, e o meu carro fundiu o motor, de verdade. Eu estava indo para Telêmaco Borba e o meu carro parou na estrada e o motor acabou fundindo. Então, eu precisei de um reboque, né, um guincho, e eu fui de caminhão. Eu cheguei na cidade de caminhão para dar a palestra e meu carro ficou numa oficina. Vai ficar uns 2 meses lá até consertar, e a prefeitura me trouxe de volta em casa. Só que na hora e as pessoas da cidade, a cidade pequena, as pessoas ficaram sabendo. Então, na hora que eu cheguei para dar palestra, todo mundo me olhava com aquele olhar assim de piedade, de calamidade, de desespero. E eu comecei a dar a palestra do mesmo jeito que eu estou dando a palestra aqui hoje, né? Falando das coisas que eu acredito. E todo mundo queria entender, queria saber como é que eu tinha conseguido esquecer daquele problema, o carro pegando fogo e não sei o quê. Mas não é aquela hora que você é testado, né? É o antes, é toda a sua história, a sua preparação que faz com que naquele momento você possa compreender. Sim, é um carro.
eu fiz tudo o que eu podia com ele até hoje. Se ele fez isso aí na rua, eu não posso fazer nada. Mas eu tenho 500 professores aqui que precisam ser tocados da mesma forma que eu sou tocado pela escola. E o carro dele está tudo bem no estacionamento, é o meu que está com problema. Então, foi bonito isso, porque as pessoas me ajudaram muito. E é isso que, às vezes, eu falando, e dei a palestra, e aí, no final, tinha uma pessoa que estava me indicando o mecânico melhor da cidade, o outro me trazendo café, o outro que vinha dirigir para mim os 300 quilômetros para eu chegar em casa, e eu dormi na minha casa para estar com vocês hoje de manhã. Então, todos me ofereceram ajuda, porque talvez entenderam ali na minha fala que nós só podemos ir adiante no conjunto, no apoio um do outro, né? Que foi o que eu disse no início da palestra. Foi muito triste o meu início na educação, porque eu não recebi isso dentro do grupo, mas não foi isso que me afastou da escola, porque eu tinha certeza do que eu queria fazer e do trabalho, né, de romper, porque eu sou do primeiro grupo de educadores de educação infantil. Agora, a gente fez uma reportagem de capa da revista Educação sobre o masculino na educação infantil, tá? Então, é muito difícil se romper barreiras, né? Romper isso e ser um protagonista, assim, só com alegrias e realizações. Não, a gente tem dificuldade, mas dificuldade não nos pode fazer pessoas difíceis. A dificuldade é para amaciar a nossa alma, né? Para trazer uma sensibilidade, uma delicadeza, né? no nosso gesto, senão a gente fica muito grosseiro, né? E nem desistir, né? Ah, não, essa dificuldade. Nós já tivemos situações aqui, até bem na atualidade, de preconceito, de ter o professor homem dentro da educação infantil, das famílias perguntar, mas tem certeza que é um rapaz, é um menino que vai estar dando aula e não uma mulher? E assim, então é um preconceito realmente, né? Sim. Uma discriminação e até em outros setores, mas nem por isso nós desistimos. Sim, isso mesmo. É mostrar o trabalho, assim, essa delicadeza, sim, esse acolhimento com as crianças que você coloca, eu acho que é extremamente importante. É você conhecer. Quando você faz, até você comentou da avaliação diagnóstica, quando você faz avaliação diagnóstica, você não faz avaliação por uma prova, não é uma provinha que você está dando, mas você está conhecendo a sua turma, né? É um diagnóstico para poder se aproximar cada vez mais. Eu gosto dessa percepção. O diagnóstico, a classificação, hoje, nesse contexto de educação, não é para afastar, excluir, né, e jogar o aluno fora. Pelo contrário. É o contrário. É o mesmo que a gente faz lá no pronto atendimento. A gente chega lá, a moça faz uma triagem com uma fitinha vermelha, ou amarela, ou azul, para dizer, você vai ser atendido na hora adequada e do modo adequado. Isso. É a mesma atitude da escola. E aquilo lá não é desamor, né? Pelo contrário. Aquela fitinha do pronto atendimento está dizendo, tem um menino muito mal, com a fitinha vermelha, corre o risco de morte e a gente tem que atendê-lo primeiro. O seu filho nem febre tem, o senhor pode esperar um pouquinho. Exatamente isso. É saber qual é o meu público, né? Acolher e saber como trabalhar. Como trabalhar com cada serzinho que está lá dentro da minha sala de aula. Muito bacana. Bom. Parabéns realmente pela sua fala. Vamos deixar o Theo passar aí, que o Theo acho que deve estar cheio de perguntas. O Theo tem umas perguntas, né? Eu vou dizer assim, eu tenho esse livro, né? Esse é meu último livro, que é o Pedagogia da Delicadeza. Vocês podem encontrar aí em todas as redes sociais e livrarias. E eu tenho as redes sociais. Eu gostaria muito que vocês me acompanhassem lá no Instagram, @Geraldo Peçanha de Almeida, que é meu nome. E as minhas redes sociais são profissionais. Então, eu tenho o Instagram, que é @Geraldo Peçanha de Almeida, mas eu tenho um canal no YouTube, onde eu tenho muitos vídeos, muitos cursos gratuitos com certificado, muita aula sobre temas ligados à escola. Então, se vocês gostarem do meu trabalho e quiserem me acompanhar lá para ter acesso aos outros materiais, eu vou ficar muito feliz. Vamos lá, Theo, trabalhar. Tem alguma coisa aí? Vamos lá. Antes do Theo passar, eu vou dizer que vale a pena, os nossos professores que estão aqui nos ouvindo, eu também já lhe acompanho. Pelo YouTube, eu conheci algumas das suas palestras, suas falas, para que a gente pudesse, assim, a gente faz, quando a gente escolhe o professor, quando a gente
fecha, né, para vir fazer uma fala com a gente, faz com muito cuidado, com muito Ficamos felizes zelo com mesmo. Então, isso. assim, a gente fica muito feliz de ter acertado em cheio a sua fala com os nossos professores. Obrigado. Inclusive, muito obrigado, eu recebo. Eu acho que você está agora nos devendo, né? Porque daí na próxima que nós tivermos aí presencial, a gente quer contar muito com a sua presença. Acho que o Paulo está vendo isso, né? Que para eu ir presencialmente, eu vou com o maior prazer. Nossa, como irei? Estamos bem pertinhos. Não é? Esse momento ainda não era possível a gente fazer presencial, né? Por conta da pandemia ainda. Então a gente zela pela segurança, mas eu tenho certeza, eu acredito muito que nós vamos nos encaminhar aí para o próximo evento presencial, e aí a gente me convida para vir aqui conhecer os nossos professores, porque eu tenho certeza que eles estão encantados e querendo muito também fico feliz demais, que coisa bonita. Parabéns. Sim, muito obrigado, sim, muito obrigado. Vamos lá, Theo. Vamos lá. Só reforçando o que a Justina já colocou mesmo, o pessoal que está acompanhando as redes sociais aqui, o YouTube, de fato, muitos elogios e muita gente emocionada, Justina. Eu acho que esse grupo que já está há algum tempo na rede vai lembrar, ou lembrou de muita coisa, e eu acho que ficou muito tocado mesmo. Acho que o poder da palavra, o professor é especialista, ele é cirúrgico, né? Ele consegue ir lá naquele lugarzinho especial e tirar as tampinhas, né, para a gente poder ir lembrando. E, professor Geraldo, é interessante, só também retomando o que a Justina falou sobre a educação infantil, porque quando na nossa formação a gente acabou descobrindo que existia já em outros países professores de educação infantil e que deveriam ser os mais capacitados para trabalhar com os menores, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, que a formação deveria ser a melhor possível para que a gente tivesse a construção das novas gerações com o melhor dos saberes, né, com os mais especializados. E eu tentei entrar na educação infantil também, numa escola privada, logo que encerrei o magistério, e eu não consegui entrar. Eles riram, eu passei por isso. Eu levei uma chuva de riso, entendeu? Sim. Então, a gente acreditava, mas isso não me fez desistir também, assim como a Justina enfrentou e muitos de nós enfrentamos, a gente não desistiu. Estamos aqui, mesmo que a gente não tenha, talvez, essa visão que no passado havia de missionário, né? Mas que a nossa função social, né, o cunho social do processo educativo, a gente foi adquirindo com o conhecimento, com a experiência. E tem gente aqui querendo saber algumas coisas, algumas dicas para saber como é que faz, né? Primeiro eu vou ler alguns comentários e depois as perguntas. Nós estamos com 4 perguntas e alguns comentários. Então vamos lá, professor. Kellen Grenteski. Que coisa boa ouvir alguém falando especificamente sobre educação infantil. Então, aí alguém já estão falando com a gente, né? A Silvana Borborema, fantástica a sua história, professora. A sua simplicidade me encantou. A Jucimara Rodrigues Galvão, a gente consegue visualizar muito amor em suas palavras. Ótimo. A Miriam Schuster, concordo plenamente, professor. Nós, educadores, temos uma missão nas mãos. Se importar e melhorar a vida dos nossos alunos em todos os aspectos. A Sinclair Venson, essa palestra valeu todo o seminário. Parabéns, professor. Obrigada pela linda fala, obrigada mesmo. E você veja, né, Theo e Justina, eu acabei de dizer isso, né? Não é a minha fala que é bonita, é que eu estou tocando o bonito que há em cada um de vocês. É simplesmente isso. Não fui eu que escrevi essas palavras, não fui eu que escrevi os livros que eu estudei, né? Essa é a dimensão da minha compreensão. Tudo o que eu sei é a experiência dos meus pais, o amor da minha família, a minha história de vida e os livros e os professores com os quais eu convivi ao longo dessa vida. Então, eu toquei, eu acessei o que havia de mais bonito para me humanizar, né? Para me tornar um homem cujos meus olhos fossem mais amorosos, mais compassivos. E numa palestra como essa, eu só sou de verdade uma ponte, né? Eu sou um elo
que vai acessar cada um disso, né? Como a Claire, essas outras pessoas que disseram aí. Não é... As minhas palavras vão ser inócuas, né? Vão ser absolutamente descartáveis se aquele que me ouve não tiver isso dentro da alma. Se eu chegar num lugar, e eu chego em lugares onde eu sou vaiado, e eu chego num lugar onde as pessoas me olham dizendo com o olhar, você é ridículo, você é ridículo, você é ridículo. A gente está ganhando mal, o prefeito aqui não nos apoia, não sei o quê, e você vem falar uma asneira dessa, desaparece daí. Então, não é a minha fala uma coisa extraordinária. É dentro de cada um de vocês que estão me ouvindo, já há isso. O que eu faço é soprar um pouquinho de lucidez nesse lugarzinho bom e delicado que todo mundo tem. Por isso que há essa repercussão. Mas eu queria, de verdade, Theo, que as pessoas entendessem que o bonito que elas viram em mim é o bonito que existe nelas. É aí que está a grandeza, né? A amorosidade que elas viram em mim, a delicadeza que elas viram em mim, só viram porque há nelas esse filtro, esse registro. E se nós aprendermos isso, tocar sempre a parte bonita dos outros, de verdade a gente é sempre beneficiado também. Eu estou dizendo ali, eu recebo o elogio que está sendo me passado, justamente porque me alimenta saber que o outro tem também esse lado bonito e que nós podemos fazer a pessoa, como você diz, abrir ali a tampinha, aquele buraquinho e perceber, né? É só isso. É só que isso. Maravilha, que maravilha. Eu recebi de uma diretora, aqui no grupo dos diretores até, ela colocou, que palestra é essa, Justina? Que professor é esse? Estou chorando sozinha, lembrando de algumas coisas que já ouvi de algumas colegas. Então, assim, nos fez refletir realmente, né? E trazer, vou falar que realmente emocionou, porque nos faz refletir sobre o nosso dia a dia. Sim. Aquele pé no chão, né? É o nosso dia a dia no chão da escola, dentro da sala de aula. É como a gente está acostumado, e aí a gente consegue relembrar o que a gente também já tem, né, de história, e ver que isso enriquece o nosso trabalho. Só é positivo. Né? Sim, sim. E essa é a maior intenção da minha parte, né? Que a diretora, que a professora possa olhar para o lugar de fala dela. Ela tem a mesma história que eu, e mais bonita, e nem mais encantadora, e mais especial, mas a gente tem que fazer as pazes com essas nossas histórias todas, né? De percurso de vida. Então, vamos lá, Theo, você disse que tinha 4 perguntas, senão a gente fica sem responder e depois elas ficam bravinhas conosco. Não, mas ainda tem... Olha que interessante, professor. A professora Valquírias disse o seguinte: verdade. Nossa, professor, estou vendo que já passei. Como incomoda? Quantas vezes ouvi uma pessoa mal amada dizer que eu era uma professora suja por rolar no chão com as crianças, desmoralizando meu trabalho. A Maria Paixão... Você veja, Theo, uma coisa interessante que acontece numa palestra como essa cada pessoa fazer a sua consciência, né? O seu exame, a sua reflexão, que é esse o princípio, né, da pedagogia da delicadeza. Então, assim, não deixe que as pessoas te rotulem como A, B ou C, né? Mas olhe para você e veja as suas próprias falhas, veja as suas próprias superações, as suas próprias condições que a sua trajetória te mostra por razão, né, por racionalidade. Então, cada um que está nos assistindo dos 1.500 tem sua história pessoal. Então, nós temos separações, nós temos dívidas, nós temos filhos com doença na família, né, aluguel atrasado. Todos nós somos humanos na nossa experiência de vida. Então, quando isso tudo vira a coisa maior da vida, a gente perde a delicadeza. E aquele que perde a delicadeza, ele não consegue acessar o outro, né, pela delicadeza, pela amorosidade, pela compaixão. Ele vai acessar o outro só pela confusão mental, né? Porque eu estou devendo, eu estou em separação, meu marido não sei o quê. Então, a gente resume a vida a essa dificuldade. E o que a gente está vendo nos depoimentos é que as pessoas estão se olhando e se vendo também como pessoas boas, e pessoas bonitas, e pessoas delicadas, ou seja, o lado bom que todo mundo tem. A Maria Paixão
disse o seguinte: eu tenho um rebanho de búfalos. Sempre tenho um olhar de amor aos meus alunos e o local de trabalho. Faço por amor mesmo, quando na maioria das vezes não sou compreendida. Você me fez ver isso. Ó, que bonito. É bonito. Que lindo, né? É muito bom. A Luciana disse o seguinte: bom dia, eu gostaria de pedir ao professor algumas dicas sobre a delicadeza no trabalho com alunos autistas. Obrigado. Sim. Ó, E aí pode falar sobre essa, que eu acho que eu meio casa, né? E é engraçado isso, porque ó, a gente tem tantos estudos. Eu estudei em Cuba, né? E aprendi tanta coisa lá. Estudei na Dora Alonso, que é a única escola do mundo reconhecida pela Unesco como escola 100% de autista, né? Então, em Havana, em Cuba, tem uma escola chamada Dora Alonso. Tem vários vídeos e documentários sobre essa escola na internet, aí no YouTube, e eu estudei lá nessa escola. Estudei com muita vergonha, porque quando eu cheguei lá, eu falei que eu era doutor e tive uma autorização do governo para estudar. Quando eu cheguei lá, tem 114 professores doutores nessa escola. Só que eles são doutores em Sorbonne, em Paris, né? São doutores, né, em Leningrado, em Berlim, e aí eu fiquei até com vergonha. Porque eles são doutores em neurociência, nisso e naquilo, e estão lá dando aula numa escola básica e para crianças autistas. Então, foi muito maravilhoso. É de lá que eu trago as minhas experiências, o meu conhecimento com autismo, e eu tenho aqui em casa. Então, assim, é claro que é uma outra conversa, é outro momento, mas o que eu diria, assim, de dica é sempre entender que você não está diante de uma verdade absoluta, né? Você não está diante de uma verdade absoluta. Então, quando você menos espera, aquilo surge na tua frente como um encantamento, né? Eu vou contar uma história rapidinho. Eu estava lá em Cuba, nessa escola, e um dia apareceu... Eles tinham um laguinho com uma tartaruga. E um dia apareceu um outro bicho dentro desse laguinho. E sabe que o autista não lida com essa inovação, sim, com essa surpresa, com esse inesperado. E aí eles todos em surto ali em volta daquele lago, e eles querendo tirar aquele bicho dali. Então, eu fui até lá, a esse lago, e eu disse para eles, temos um problema, e eles disseram, não há problema. Do tipo, não tem problema nenhum aqui, ou seja, na cabeça deles aquilo não era um problema. E eu disse, mas o que está acontecendo? Aí eles disseram para mim, aqui é o lugar da tartaruga, então não pode ter nenhum outro bicho aqui. Eu disse, nossa, e esse bicho é perigoso? E aí um deles falou assim, não, perigoso são as abelhas. Eu disse, olha que interessante, as abelhas são perigosas? Aí ele disse, sim, as abelhas picam e doem. As abelhas picam e dói muito. Eu disse, ai, que interessante, então eu vou fugir de abelhas, porque elas picam e doem e eu não quero sofrer muito por isso. E aí eu me lembro que eu completei para esse menino, eu disse, olha, você sabe muito sobre abelhas. Sabe o que ele me disse? Não! Todos nós sabemos muito sobre abelhas. E aí é uma das coisas que eu mais gosto de contar, que um menino autista, ele sai disso. Eu sei muito sobre abelhas, e ele diz, nós sabemos muito sobre abelhas. Então, para mim, a maior experiência de trabalhar com crianças autistas é justamente isso. Não achar que porque eu sou professor especial de recurso ou estou ali lidando com aquele aluno, que eu com ele, ou ele comigo, ou ele sozinho faz o conhecimento. Numa escola onde 100% dos alunos são autistas e o trabalho é bem feito, eles estão dizendo, nós sabemos muito sobre abelhas. Então, é muito interessante essa ideia de incluir, justamente porque é no todo que nós saberemos muito sobre qualquer outro assunto. Vamos às perguntas, Theo? Vamos lá. A Vera Lúcia, de Souza Vale, perguntou o seguinte, além do amor, do trabalho, acolhimento, gratidão, como fazer em tempos de pandemia com tantas dificuldades? Entendendo a importância de planejamento por sequência didática. Eu vou direto ao ponto. Sequência didática está na base nacional, está nas principais teorias do mundo afora. Nós encontramos lá
na aprendizagem significativa do David Alcibel, muito respaldo para isso, mas nesse momento de tantas reposições, de tantas dificuldades, o planejamento por sequência didática, ele respeita o tempo de aprendizagem do aluno, respeita todos os descritores, portanto, habilidades e competências, mas respeita a condição que nós temos para lidar nesse momento com os alunos. Então, se eu defino ali um tema gerador, como, por exemplo, a alimentação, é esse tema que tem que acompanhar o meu planejamento durante aquele período que eu determino, se é uma semana, por exemplo. Então, eu vou trabalhar num terceiro ano, continuando o exemplo, o tema alimentação. Então, naquela turma de 20, 30 alunos, eu quero matemática, então vamos lá. Vamos levantar uma lista de compra com o que todo mundo tem em casa para a gente saber qual o custo de todos esses produtos. Nessa lista de compra, eu tenho todas as unidades de medida. Eu tenho litro, eu tenho quilo, eu tenho medida. Nessa lista de produtos, eu tenho custo que eu posso dividir, posso multiplicar, posso somar e posso subtrair. Nessa lista de compras de alimentação, eu tenho laticínios, eu tenho grãos, então eu posso classificar, né? Nesse tema alimentação, eu vou para a ciência e eu tenho alimentos construtores, eu tenho alimentos orgânicos, eu tenho laticínios. Nessa ciência, nesses alimentos, eu tenho aonde se produz esses alimentos no Paraná e eu tenho geografia, porque o porco no Paraná é produzido num município, a vaca em outro município, a galinha em outro município, os grãos em outro município, né? É nesse tema alimentação que eu tenho artes, né? Que eu tenho cores, que eu tenho textura, que eu posso fazer tintas com folhas, com casca de alimentos. Então, um tema gerador dá origem a uma sequência didática e é essa sequência didática que eu vou interligando um conteúdo no outro. Esta é a única solução que nós temos para repor esses gaps, essas falhas, trazer um encantamento, um envolvimento para dentro da sala de aula. Porque com a sequência didática do planejamento, o aluno fica focado num tema e tudo que é situações didáticas, situações pedagógicas saem daquele tema. Então, para ele é mais lógico, é mais coerente, para o cérebro, obviamente, sinapses são mais rápidas, e para o aprendizado, inclusive, a partilha, né? Dentro da sala de aula, quem sabe mais, quem sabe menos, consegue, porque o tema permanece durante uma semana. Então, além do amor, da delicadeza, de tudo isso que nós falamos, o planejamento por sequência didática, para mim, é a hora e a vez. A gente não pode ignorar que há uma solução didático-pedagógica para a sala de aula e é o planejamento por sequência didática, que pode ser, inclusive, um por escola. Terceiros anos, quartos anos, quintos anos, pode fazer o mesmo planejamento. Tema alimentação, vale para a turma de terceiro, quartos e quintos. 3 professoras unidas, faz um bom planejamento, com boas práticas, e aí cada uma vai para dentro da tua sala e adapta, faz adequação para o teu grupo de acordo com aquela classificação da avaliação diagnóstica. Então, quando a gente tem lá um portfólio produzido, um cartaz, uma música, um jogral, eu posso, inclusive, trocar do terceiro para o quinto, do quinto para o quarto, porque os 3 grupos estão com o mesmo tema, pode fazer exposições para todos verem, pode fazer trocas de experiência, um apresentar na sala do outro, e isso é acolhimento, é envolvimento, é socialização também. Então, a saída prática para a sala de aula em 2022 é a sequência didática. Perfeito, professor. Maria Madalena dos Santos Toniatsu. Professor, é fato que você leva muito a sério a pedagogia da delicadeza, mas a minha pergunta é: o senhor acha que antes de todas as pedagogias precisamos usar a pedagogia do afeto? Eu acho que tá interligado, né? Afeto, delicadeza, amparo, compaixão, tudo isso formas diferentes de dizer que nós precisamos humanizar as relações de ensino e aprendizagem. Então, no fundo, nós estamos falando, não podemos continuar desumanizando a escola, né? A gente ouve falar de parto humanizado, não sei o que humanizado, não sei o que humanizado. Então, precisamos de educação humanizada também. Então, ela está correta. É afeto, é amparo, é delicadeza, é amor, né? Mas é humanização da relação ensino e aprendizagem.
que tem a ver com as competências socioemocionais que a gente tem na base. Na base. É. Elizabeth Paiva, bom dia. Professor Geraldo, você foi alfabetizado no método tradicional? Qual é o seu Absolutamente. ponto de vista do ensino tradicional e o ensino de hoje? Bom, eu só não vou mostrar porque eu estou em outro lugar e a minha biblioteca está lá no fundo, mas eu ainda tenho a minha cartilha Caminho Suave aqui, guardada na minha biblioteca. Ô, professora, eu já ia falar, por acaso foi a mesma da minha? Todo mundo passou pelo Caminho Suave. Eu tenho, a minha edição é de número 179, da Branca Alves de Lima. Então, eu fui alfabetizado na Caminho Suave, eu reprovei no primeiro ano na Caminho Suave, e eu tenho uma história com a Caminho Suave tão incrível que eu sei de cor todas as lições. Barriga, eu vejo a barriga do bebê. Babá, bebê, bibi, babá, bobo. Cachorro, cal. Cachorro bebe água na cuia. Caco, coco, cuia. Eu sei até a última, que é Zabumba, né? Que é a última lição. Sim. E aí, é muito engraçado isso, porque hoje a gente tem, inclusive, no MEC, uma diretoria específica para o método fonético. É claro que a Caminho Suave não é um método fonético. Era uma tentativa, né, de silabação na época, mas que me levou até o doutorado. Então, professores, parem de condenar práticas pedagógicas como se um processo educativo fosse simplesmente uma prática, né? Não é. Você pode usar babebi babu, você pode usar o texto como os construtivistas, você pode usar cartilha, material didático, livro, apostila, só que qualquer um desses recursos é um recurso no meio de um universo imenso de possibilidades. Então, não venham condenar Caminho Suave, ou livro didático, ou apostila, ou trabalho com texto. Não. Dentro da sala de aula cabem todas as práticas pedagógicas que forem pertinentes para o aprendizado daquele aluno ou daquele grupo. Mas o papel que embrulha esse presente, né, o invólucro dessa prática pedagógica, é que tem que ser uma relação afetiva de cumplicidade absoluta, onde o professor é capaz de buscar qualquer recurso para que o aluno possa fazer a caminhada dele. Então, eu não condeno nenhum método, sobretudo porque eu não posso, né, do meu lugar de fala, dizer que não presta método Boquinha, Caminho Suave, apostila, livro de... Tudo é pertinente, desde que a criança diga, eu consigo caminhar muito bem com essa oportunidade que você está me dando. E do outro jeito eu não consigo. Então, respeitar o tempo de aprendizado, a forma de aprendizado, é uma das nossas práticas pedagógicas mais importantes. E esse discurso fundamentalista, né, do que não presta isso, não presta aquilo e tal coisa que é boa, faz tempo que eu não acredito mais nesse tipo de coisa, viu? O melhor método é o método que eu faço com que a minha criança aprenda. Sim, é lógico, é óbvio, né? Os montessorianos, né, do mundo afora, para quem não sabe, Montessori é o único método que está em todos os continentes do mundo. Então, Piaget não consegue estar em todos os continentes. No Oriente, ninguém conhece, nem se fala. Vygotsky também não, Vallon também não. O único método que está desde o Palácio de Wimbledon, né, a família real inglesa, tudo estuda, né? Os príncipes que a gente conhece, Harry e todo mundo, todos eles estudaram por métodos montessorianos, a família real inglesa, e no mundo inteiro tem método montessoriano. E os montessorianos têm os materiais estruturados para estudar, mas mesmo eles se abrem hoje a outras experiências que cabem ali na sala de aula. Então, essa coisa fundamentalista não funciona mais para a criança desse tempo, né? Só lembrando, eu tenho um livro, né, um manual do método montessoriano de alfabetização. Então, se alguém tem interesse, eu tenho manual de alfabetização publicado e tem um outro manual do método montessoriano só com práticas montessorianas. Aí lá no meu site vocês podem, é geraldalmeida.com.br, vocês podem conhecer todos os livros que eu tenho. Vamos dar essa tarefinha para o Paulo, que está conosco aqui também, que a indicação do seu nome primeiro foi dele. E... Olha, sim, é com ele que eu converso, né? E aí depois nós nos comprometemos a repassar para as escolas, no grupo dos diretores, para eles repassar para os professores também a lista dos materiais, tá bom, eu agradeço. Sim, as páginas, os contatos todos, né? Tá bem, eu agradeço. Tá bom. Mais duas questões, então, professor.
A Juliane Cristina Pereira Abraão pergunta o seguinte: como a coordenação pedagógica deve estimular o sentimento de compaixão e melhorar a comunicação do corpo docente com os alunos e comunidade escolar? Ah, isso é bonito. E aí nós estamos falando, nós não, foi o que eu fiz ao longo dessa manhã. Não se preocupar muito com essas teorias, né? Com essas argumentações de será que eu estou fazendo certo? Eu sempre penso assim, a nossa intenção é que tem que estar correta. Se eu sou coordenador pedagógico e eu quero verdadeiramente criar esse sentido de compaixão, de amorosidade, de delicadeza no meu grupo de trabalho, é a minha intuição que eu preciso ouvir. A minha intuição tem que estar correta. Quando a intuição da gente está correta, mesmo que não dê certo aquilo que a gente está fazendo, nós não sofremos pela culpa, ou pelo arrependimento, ou por qualquer outro processo de crítica que a gente venha sofrer. Então, veja, se eu sou coordenador pedagógico e eu quero fazer um momento espiritual hoje, sexta-feira, com os meus professores, prepare isso com delicadeza, faz um bilhetinho, um sachê enfeitado, né? Uma mensagem bonita, prepara uma garrafa de café, de leite ou de chá ou um suco, traz e faz isso. Se você quer trazer um texto para discutir na outra semana, vai lá e complementa isso. Se você quer enviar na casa do professor, né, um kit de reflexão, de autoconhecimento, envie isso, né? São coisas que a gente pode fazer como coordenador. Eu não posso... Quantas vezes eu fiz coisas dessa natureza, né? Então, várias vezes na escola que eu estava trabalhando, eu colocava na mesa do professor, né, parte das minhas coisas. Eu me lembro um dia que em Curitiba, muito frio, eu sempre uso um cachecol no pescoço. Então, uma vez eu fiz uma caixa muito bonita, coloquei o meu cachecol dentro dessa caixa, e aí coloquei ali os mimos para a professora com a qual eu queria trabalhar essa amorosidade. Coloquei o laço, fechei e deixei em cima da mesa dela. E quando ela chegou e ela abriu aquilo, ela não entendia, né? Por que o meu cachecol estava dentro de uma caixa em cima da mesa dela e uma xícara com o café para ela tomar e o biscoitinho para ela comer, né? E aí ela vai pensando sobre aquilo e vai pensando. Então, não existe prática correta, existe intenção correta. Então, muitas vezes é um momento de conversa, muitas vezes é um filmezinho pequeno que a gente vê e discute depois, muitas vezes é uma surpresa que eu deixo para o professor na sala de aula dele. Eu já fiz coisas inacreditáveis, tirar todas as carteiras da sala da professora, eu já tirei todas as carteiras e cobri toda a sala de aula com folhas de árvore. Uma professora minha tinha muita dificuldade de se movimentar no pedagógico. Então, eu tirei com as faxineiras da escola todas as carteiras dela e eu cobri toda a sala de aula com folhas secas e pétalas de rosa. E aí ela chegou para dar aula e ela viu aquilo, e ela teve que trabalhar a tarde inteira. Mas como é que ela se comportou com aquilo, né? Como é que foi o impacto? E aí você vai amolecendo, né? Você vai mudando. Então, um coordenador pedagógico que ele quer de verdade trazer amorosidade para a sala de aula, delicadeza, ele tem que trazer ações delicadas, né? Práticas delicadas. E é uma água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu me lembro uma vez que eu coloquei os professores para assistir um balé. Eu sou bailarino clássico, então eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Então eu coloquei os professores para assistir um balé e eu descobri que só uma professora da minha escola inteira tinha ido um dia num teatro assistir um balé inteiro. Então eles assistiram, né, o Lago do Cisne pela primeira vez na vida deles. Eles não sabiam que ali tinha uma história e que ali era aquilo, e era aquilo, e era aquilo. Então, a gente não sabe o que vai tocar o professor, nós coordenadores, mas são práticas delicadas, né? São práticas amorosas que vai mexendo no amoroso que cada um tem. Eu estou dando só algumas ideias das coisas que eu faço, mas cada um vai fazer do seu jeito, né? E do seu modo em sala de aula. E para terminar, a professora Amanda Berg disse o seguinte: amei. Fala um pouco sobre como você lida com os pais, de que forma conversa com eles, encoraja.
Eu posso falar das vezes que os pais me denunciaram no conselho tutelar, que foram na rádio falar que tinha que me prender, o locutor dizendo, aquele professor que não deixa as crianças entrarem na escola. Então, assim, olha, eu já fiquei até 8 horas da noite, né, em creche com criança, porque a família não vem buscar as crianças e a gente não tem como abandonar, e aí chega um pai drogado, quando é o pai, mas muitas vezes já chegou uma pessoa que não tinha autorização, que eu não sabia quem era, diante de mim, diz assim, o que está pegando aí? Isso assim, 8 horas da noite, uma escola que fechava às 6. E eu sozinho lá na escola, tentando ligar nos 20 telefones celulares que a família tinha deixado, nenhum atende, aparece uma... Cuidar desses alunos da maneira mais delicada, mais sensível, mais compassiva, mais amorosa. Diante de todos nós estão alunos, seres humanos, sensíveis, prontos para serem construídos e caminhados e direcionados para um mundo de lucidez. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, na União Web TV, você acompanha o programa Educação e Educadores, com Clodoaldo Reis. Não percam! Eu disse que valeria a pena acompanhar até o final. Se você ficou até o final, foi grandemente surpreendido e edificado, porque ele trouxe muita bagagem, falou muito sobre os desafios da educação infantil, os desafios do professor, o desafio do homem como professor, o desafio das formações, né? E a importância de estarmos na sala de aula. Todas as nossas crianças, a partir do berçário, precisa ter, o maternal berçário precisa ter todo o cuidado, né? E o professor precisa estar preparado, ser preparado para essa ação, para esse trabalho. E espero que você tenha gostado. Fique à vontade para compartilhar aí o vídeo do nosso programa. E na próxima semana nós estaremos de volta com mais um tema. Vamos falar sobre fisioterapia no próximo programa. Não perca, né? Seja aí assiduamente seguidor do nosso programa. Se quiser me interagir comigo, é Clodoaldo Reis Azarias no Twitter, no Facebook e também no Instagram. E também no canal do YouTube, Clodoaldo Reis Azarias. Vamos interagindo, vamos conversando por aí, tá bom? Não deixe de entrar em contato conosco, CRA Centro Educacional, parceiro, né? Faculdade Unina, 999519197, cursos de graduação e pós-graduação. Volto semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus, um abraço e até lá. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, na União Rádio e TV, programa Educação e Educadores, com Clodoaldo Reis Azarias. A união faz a diferença.